A pandemia do coronavírus ameaça 2 bilhões de pessoas que vivem na informalidade em todo o mundo, mais de 60% da força de trabalho mundial. Aqui no Brasil, antes da crise da Covid-19, cerca de 40% dos trabalhadores, ou seja, 36 milhões de brasileiros, já eram informais. Com a quarentena imposta pela pandemia, já é possível observar a queda dos empregos formais. E esse percentual tende a ser ainda maior ao final de 2020. A gente está trabalhando com uma elevação do número de desempregados de cerca de 11% para 17%. Né? Até mesmo o mercado informal encolheu. Os dados do IBGE revelam que, em maio, 870 mil brasileiros que atuavam na informalidade deixaram de trabalhar. Essa queda se deu por causa do fechamento do comércio, especialmente dos camelódromos, salões de beleza, bares e restaurantes. Qual que é o seu maior sonho hoje, Valdete? Deu arrumar um emprego, né? Arrumar um emprego estava bom demais. Para pagar meu aluguel certinho, né? Luz e água. O trabalhador do setor privado sem carteira assinada, né? O trabalhador doméstico sem carteira assinada, o trabalhador familiar auxiliar, o conta própria sem CNPJ e o empregador sem CNPJ. Essas são as ocupações que o IBGE entende, seguindo essas orientações da Organização Internacional do Trabalho, o IBGE entende que são pessoas que trabalham com a informalidade. Desde o começo das medidas de isolamento, o setor de bares e restaurantes extinguiu mais de 1 milhão de empregos formais. 20% desses estabelecimentos fecharam definitivamente as portas em todo o país. Jo, de 35 anos, foi demitida. Estava exercendo a função de auxiliar de serviços gerais numa pizzaria. E só que no momento, devido a essa pandemia, meu patrão teve que dispensar alguns funcionários e eu estava no meio. Peguei o dinheiro do acerto, guardei na poupança e é com esse dinheiro que a gente está se mantendo aos poucos. Como o Jo está recebendo o seguro-desemprego, só o marido, desempregado há mais de um ano, conseguiu o auxílio emergencial do governo durante a pandemia. Cadastrei ele pelo aplicativo e a gente ficou mais ou menos uns 15 dias esperando. Ele faz bico, quando parece ele vai, instalação de câmera, instalação de internet, tudo ele faz. E tem aparecido durante a pandemia alguma coisa? Até agora não. Eu acho que a maioria das pessoas também está com receio, né? De ficar chamando. O plano de Jo é investir no trabalho de manicure, algo que ela já vinha fazendo para complementar a renda. Mas em meio à pandemia, a clientela desapareceu. Quando eu vi, desmoronou tudo e não consigo mais atender. Tinha a parte do dinheiro, né, que pela necessidade que eu estou precisando e tudo no momento, e tem a parte da saúde, porque eu tenho uma filha pequena de 3 anos, tem minha irmã que tem diabetes, ela tem não só diabetes como pressão alta. Eu sempre estou na casa dela, ela sempre está na minha, mesmo usando máscara e tudo, mas no momento eu não atenderia justamente por causa disso. Dá pra você ver que sai tudo. Creio em Deus que vai passar essa situação aí pra gente poder tá exercendo nossa função, né? Que eu amo fazer unha, amo mesmo, de paixão. Batalhadora, maranhense que migrou para Brasília em busca de oportunidades, Jo faz parte de outras estatísticas em evidência.
Os negros representam 55,8% da população brasileira e 54,9% da força de trabalho, enquanto 34,6% de brancos se encontram em condições informais, a informalidade atinge 47,3% dos negros. Metade das brasileiras negras está no mercado de trabalho informal. Cláudia, você faz parte de um comitê da ONU Mulheres que busca a igualdade. Nesse sentido, a informalidade preocupa? Sempre que tem corte, sempre que precisa reduzir, sempre que precisa arrochar a economia, isso vai refletir diretamente na vida das mulheres negras. Em tempos de pandemia, como a gente falava, quando a gente fala de informalidade, a gente também vai falar de fome. 5 crianças para criar e os governantes não diminuem o salário deles. E a gente está passando necessidade, né? Se ficar dentro de casa vai passar fome. Não vai morrer de Covid-19, vai morrer de fome. Tem que trabalhar para comer, né? Se a gente não trabalhar, nós não comemos. Esse auxílio aí deu uma ajuda para complementar a renda, né? Mas mesmo assim é muita coisa, pagar aluguel, tudo. A redução de renda ao longo da pandemia também é ameaçadora para os 67 milhões de trabalhadores domésticos do mundo, 75% deles informais. No Brasil, 4,5 milhões desses trabalhadores não têm carteira assinada, entre os quais quase 2 milhões são as chamadas diaristas. A maioria delas, quando muito, tem 2 diárias e olha lá. E neste momento, reforçando, quem as contrata está em isolamento social. Então, ele dispensa aquela diária. Do interior do Ceará, Valdete migrou para o Distrito Federal há 30 anos. Quando eu era assim, sem nenhum filho, eu trabalhava assim nas casas, família, dormia no emprego. Mas só que eu já sofri aqui em Brasília um pouco já. Já sofreu? É. Por quê? Assim, né? Dormia nos empregos, não tinha onde morar, ficava na casa das amigas. Depois fui morar com a minha irmã uns tempos. Nos 2 meses que levou para começar a receber o auxílio emergencial, ela não conseguiu pagar o aluguel. Valdete mora com o filho caçula e os dois perderam trabalho na pandemia. Você estava trabalhando antes de começar a doença? Tava só passando essa roupa da mulher. E sempre limpando a casa de uma amiga ali também, do lado. Era 15 dias só. Se aparecesse menos 2 diárias pra mim, era bom. Já era uma ajudinha boa. Mesmo com a doença, você ia? Eu ia, botava a máscara, né? Dava pra ir. Os seus filhos estão trabalhando? Com quantos anos eles estão? O mais novo vai fazer 20 anos agora. Ele tava ali numa oficina ali de um amigo dele, mas só que não quiseram mais também ele pra ficar lá. Por causa da doença? Uhum. O outro tem 24. Ele é fiscal lá do mercado. É ele que me ajuda, assim, tá o dinheirinho do aluguel. Aí compra, quando vem, compra umas comprinhas, deixa aí pra mim. Às vezes ele me dá o dinheiro da água e da luz. Essa é a rua onde eu moro. A rua tem comércio aberto, mas está sem movimento. Oi, vizinha. Minha rotina ficou um pouco difícil, né? Porque sem trabalhar em casa. Antes da quarentena, eu trabalhava em 2 casas. E há pouco tempo que eu trabalho em uma casa, né? Só dessa pessoa que eu estou recebendo ajuda. Graças a Deus que ela está me ajudando muito, muito mesmo. Fico muito grata por ela me ajudar, essa pessoa é a Isabela. Sugiro a quem as contrata que, mesmo que não possa pagar uma diária, uma pequena ajuda de custo, sempre, qualquer ajuda é positiva. Num primeiro momento, eu vi muitos contratantes solidários à situação da diarista, ele que está liberando, alguns adiantaram algumas diárias para posterior compensação, outros deram uma pequena ajuda de custo para não ficar totalmente sem
nenhuma renda. Só que isso daí começou em março, que isso daí começa a diminuir. E aí vai chegar um ponto que a diarista realmente está só dependendo de um auxílio emergencial e a situação fica caótica. Eu tenho 4 filhos, 2 não moram comigo, 2 moram. No momento eu não estou em casa, só um que está trabalhando. Maria brigou com a burocracia por 3 meses e meio até começar a receber o auxílio emergencial. É uma coisa que deixa a gente chateada, porque a gente sabe que muita gente que às vezes nem precisa recebeu e está recebendo. E as pessoas que precisam realmente não recebem. Eu tenho 3 patrões e uma delas trabalha 2 dias e os outros trabalham cada dia uma casa, né? Então, agora, no momento, estou trabalhando só um dia. O resto estou em casa, né? Porque a gente não pode estar saindo e o pessoal também não quer, não gosta, né? Financeiramente não está legal, né? Mas aí a gente tá tentando, né? Vai tentando se organizar, cortando gastos, né? Comprando somente o necessário. Não sabemos até quando. Minhas conhecidas, minhas vizinhas por aqui, a maior parte trabalham que nem eu, né? Como diarista, estão todas em casa. Muita gente aqui sem receber. Estimativas apontam que a crise da Covid-19 resultou em uma perda de 60% na renda de trabalhadores informais em todo o mundo. Nos países latino-americanos e caribenhos, essa diminuição chegou a 80%. Os trabalhadores informais têm sido muito sacrificados, né, em relação às políticas de isolamento. E aí você tem casos, por exemplo, no Peru, né, em que muitos foram impedidos, né, de trabalhar e no seu momento não foi possível pagar aluguel e foram despejados das suas casas, estavam voltando para suas cidades natais, né, de 750 mil pessoas saindo da capital Lima e migrando em direção ao interior, levando também o vírus. Acho que uma das lições dessa pandemia é que para quando sairmos esse novo mundo pós-pandemia, é um mundo que vai requerer maior nível de formalização. A juventude que começa a sua vida já começa na informalidade, chamando a atenção que a informalidade tem a violação de todos os seus direitos. Eles não têm direito a se aposentarem, eles não têm direito ao seguro-desemprego no momento que eles perdem a opção de trabalho, eles não têm direito a nenhum tipo de auxílio-saúde, caso eles adoeçam. Ele não tem férias, ele não tem 13º. Então, uma série de benefícios, de direitos dos trabalhadores, ele está fora disso. As ruas de todas as cidades, lá estão eles, os entregadores de aplicativos, trabalhadores informais. 4 milhões de brasileiros vivem com a renda dessas entregas. Mais de 97% são homens com idade média de 29 anos. Baixar a conta na plataforma, espero a análise do iFood, na hora que liberar eles mandam a mensagem no e-mail que já está pronto para fazer a entrega. Você acha vantajoso? Muito. Só pagar por fora, né? Que dá na mesma também. Pago o NPS todo mês e está garantido. Antes da pandemia, num dia com muita procura, André fazia 12 entregas. Agora tem dia que faz 30. Aumentou bastante depois da pandemia, porque o pessoal não pode sair, né? Aí ficou só para os delivery. Aumentou 60%. Graças a Deus. Ajuda minha filha, ajuda todo mundo, ajuda minha mãe, minha família. Ainda sobra o dinheiro ainda. Como é que tá a sua família vendo você trabalhando que nem um doido aí nessa pandemia? Preocupado, muito preocupado, mas é a vida, né?
A gente se sente um pouco inseguro, mas só fazer o procedimento certo, lavar a mão, usar álcool gel, usar a máscara, tá tudo certo. Não pode parar, que se parar é pior. Apesar de ter direito ao auxílio emergencial, André abriu mão. Se eu tivesse parado, tudo bem, mas como eu estou trabalhando normalmente, mas acho que nem precisa, deixa para quem está precisando. Em julho, entregadores de aplicativo paralisaram as atividades para reivindicar, entre outras coisas, aumento nos valores mínimos das entregas, mais segurança e transparência sobre as formas de pagamento. Quais são os mais vulneráveis tradicionalmente no Brasil? Homens e mulheres negros. No entanto, surge aquilo que nós chamamos de os novos vulneráveis. São homens brancos e mulheres brancas que trabalham em serviços não essenciais. Existem vários critérios, certo? A estabilidade no emprego, a redução de renda. O que as nossas pesquisas indicaram que 81% dos trabalhadores brasileiros têm pelo menos uma desses critérios de vulnerabilidade, ou seja, eles estão dentro de um quadro em que, se avançar mais um pouquinho, eles caem numa situação de vulnerabilidade extrema. Eu trabalho como cozinheira já, antes da pandemia, sou autônoma. E eu trabalho fazendo a comida dos meus clientes na casa dele. Eu vou para a residência deles, elaboro um cardápio e faço o almoço deles da semana, fico com a comida congelada. Eu deixei de ir para a casa dos meus clientes devido porque eu sou do grupo de risco, né? Eu tenho uma asma muito forte. Então, e a maioria dos meus clientes, eles são idosos, então eu não quis colocar eles em risco também. Eu solicitei o auxílio, devido à pandemia eu fiquei parada, aí eu solicitei o auxílio e bolei essa ideia de fazer pizzas e gyozas para acrescentar na minha renda. Eu tenho um motoqueiro, ele trabalha comigo 2 vezes na semana, eu faço a entrega com ele ou a pessoa pode vir retirar aqui na minha casa. Eu faço todo o processo de higienização, boto álcool, álcool em gel, estou sempre lavando minhas mãos, uso máscara na hora da produção também. E ele me ajuda fazendo minhas entregas. Ele é daqui da comunidade e está desempregado. E daí eu achei essa forma de ajudar ele também. A informalidade não atinge apenas jovens como Bárbara e André. Cerca de 8.600.000 idosos ainda trabalham sem qualquer formalização e muitos viram a renda diminuir na pandemia. Tem muitos idosos que têm gastos muito altos, cuja aposentadoria muitas vezes não consegue arcar com esses gastos. Então, esse trabalhador idoso, ele também tem que voltar ao mercado de trabalho. E aí ele volta, muitas vezes, como um trabalhador informal. O auxílio emergencial dado pelo governo, ele é destinado àquelas pessoas que não têm nenhum tipo de renda. E não é, muitas vezes, esse trabalhador idoso, mas que tem algum benefício previdenciário, ele está fora. É o caso da paraibana Fátima, de 63 anos, e do goiano Bené, de 73, trabalhadores do campo. Eles dependem da venda dos mais de 30 tipos de alimentos que cultivam em uma pequena chácara onde moram. Aí planta muita coisa, planta cheiro verde, alface, couve, chuchu, banana, acerola, abacate. Olha, não está fácil não. E a gente perdeu várias feiras que foram fechadas por causa da pandemia e os clientes também a gente perdeu muitos, porque muitos optaram por um delivery lá fora e a gente com certeza se prejudicou bastante. A gente teve prejuízo sim, porque algumas coisas perderam, 50% de perca. Caiu foi mais, 50%. Acho que foi mais. Bené acha que é mais. Foi mais, Bené? Uns 60%. Pelo menos eu agora não estou exposta lá na cidade à pandemia, a coronavírus. E só da gente produzir o próprio alimento para a gente consumir, a família consumir um alimento mais saudável, para mim já é uma grande vantagem.
Por que vocês nunca se interessaram em registrar o empreendimento de vocês? Eu acho que na nossa idade não compensa mais, não. A vida toda informal, registrar agora para quê? Paguei quase 14 anos. Aí eu completei um ano e pouco. Aí consegui. Eu não estou aposentada ainda, não tenho INSS suficiente, eu paguei pelos 6 anos de INSS e agora eu só pago só sindicato. Vai aposentar pela área rural. Uma providência fundamental para qualquer trabalhador informal ou autônomo seja contribuinte da Previdência, como facultativo, como MEI, e pagando uma taxa de 5%. Seja MEI, quando eu falo MEI, para contribuir com apenas R$ 52 ou R$ 57 reais por mês e ter todos os benefícios. Mesmo os microempreendedores individuais enfrentam dificuldades durante a pandemia. O Sebrae estima uma queda de 74% na receita anual desses trabalhadores em 2020. O feirante Lucas sentiu os efeitos. Quando veio a pandemia, rapaz, é tanta coisa para falar, porque teve muita gente, teve muito prejuízo. Eu mesmo aqui nessa banca aqui, eu tive um prejuízo mais ou menos de uns R$9 mil. Entendeu? De muita gente vai pagar. Quando a feira fechou de uma vez, aí a gente não teve como vender a mercadoria, né? Mercadoria é perecível, porque não dura muito tempo essa mercadoria. Então a gente teve que... A maioria da minha mercadoria eu fiz doação, entendeu? Minha família é muito grande, eu distribuí. De feira abril, a gente tá só cobrindo, tá só trabalhando para pagar o que a gente está devendo, né? Tá muito complicado. Graças a Deus que abriu a feira novamente, né? E se complica para o pequeno, complica para todos. O mercado informal hoje movimenta o equivalente a 17% do PIB nacional. Uma das formas de continuidade de muitos desses negócios é a migração para o mercado digital. O movimento Black Money oferece estrutura técnica e segurança para que essa transição seja feita. Os empreendimentos que não estão na internet são empreendimentos que hoje não conseguem minimamente ter uma sustentabilidade em meio à crise. Porque se a gente aumenta e consegue fortalecer empreendimentos negros, que são hoje 51% dos micro e pequenos empreendimentos do país, e que acabam aí, né, impactando em quase 80% dos empregos que nós temos hoje formais. Se a gente fortalece metade desse contingente, a gente está criando aí mais de, por exemplo, 14 milhões de postos de trabalho. A Clichê Acessórios, da empreendedora carioca Gisele Bartar, de 40 anos, entrou para a plataforma do movimento Black Money. Sempre participei de feiras, de eventos e colocava meus acessórios em lojas colaborativas. Eu não valorizava tanto essas redes sociais como eu deveria. Depois da primeira fase do desespero e de achar que eu não conseguiria sobreviver, eu senti necessidade de ter uma outra plataforma para venda, porque as redes sociais que eu utilizava são ferramentas de divulgação e não de venda. Né? Para eu converter o meu trabalho em venda, eu preciso de uma plataforma digital, de um comércio digital, né? No caso dos marketplaces. E o movimento Black Money tem um. Fico muito feliz, porque eu achava que eu não fosse conseguir, e eu consegui fazer vendas que eu nem imaginava. A gente faz essa chamada não só para pessoas negras, mas também para pessoas não negras comprarem no mercado Black Money. Não é sendo apenas dizendo eu não sou racista, que você, outra pessoa, vai realmente fazer a diferença em relação às desigualdades. Eu vejo uma expectativa de crescimento e de eu conseguir me equilibrar para no futuro, quando acabar essa pandemia, né, quando acabar esse isolamento social,
para eu formalizar o meu negócio. A pandemia ela descobriu, né, esse véu que você tinha sobre esses debates, né? Na verdade, ela expõe a vulnerabilidade do trabalhador informal. E o mundo do trabalho pós-Covid vai ser muito diferente do mundo do trabalho que nós conhecemos atualmente, né? No sentido que é necessário a adoção de políticas de saúde e segurança no trabalho. Então, é muito importante manter esse tecido social funcionando, né, e incorporar os informais na malha de proteção. Se eu trabalhasse de carteira assinada, pelo menos eu tinha alguma segurança, né? Fora disso, eu gosto, né, de trabalhar como diarista. Cada dia eu estou num lugar diferente, eu gosto muito dos meus patrões e eles gostam de mim. Tem muita gente aí tá com caso complicado, né? Eu, graças a Deus, que a feira abriu, entendeu? Tá dando para pagar as contas, então não deu. A maioria das bancas aí que estão fechadas. Como veio a crise, né, a gente não tem muito recurso. Fui para babá, de babá para atendente, de atendente vendedora, doméstica, faxineira. Aí só que hoje, igual eu falei para você, hoje eu quero ter meu próprio negócio, eu quero trabalhar para mim mesma, ter tempo para cuidar da minha filha, da minha casa, entendeu? E trabalhar com uma coisa que eu gosto.